Hoje eu quero ensinar você a dominar as emoções pela lente bíblica, para que você não seja refém dos impulsos, mas você possa governar com sabedoria. Então, quero começar com essa frase aqui que diz o seguinte, ó, você só pode governar o que não te governa. E isso aqui é uma excelente, uma grande verdade. Então, aprender a alinhar as emoções ao espírito para tomar decisões, isso aí vai fazer com que você tome decisões com muita clareza. Então, vou deixar aqui uma reflexão que muitas pessoas são reféns da raiva, são reféns da ansiedade, são reféns da tristeza. Só que tem um detalhe, logo pela manhã, esse que é não vou dizer que é um problema, mas esse que é o ponto. Logo pela manhã, ou seja, quando você acorda, né, você já refém de algumas emoções, de alguns sentimentos, algumas emoções ali como ansiedade, como raiva, como tristeza, como uma infinidade de emoções. Então, quero compartilhar aqui, começando compartilhando um provérbios aqui com você, que diz o seguinte, ó, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Então é o seguinte, ó, existem alguns princípios. E o princípio é o seguinte, emoções não são inimigas, mas elas precisam de liderança. Com a liderança, você transforma suas emoções em emoções amigas. E isso faz com que a sua relação emocional ela atinja um outro patamar, um outro nível, porque elas não precisam ser, elas não são suas inimigas. Então é o seguinte, existem 3 níveis de inteligência emocional com sabedoria bíblica, e eu vou compartilhar isso aqui com você. O primeiro nível é o seguinte, autoconsciência espiritual, certo? A autoconsciência espiritual quer dizer com respeito ao seguinte, quando você sabe como você reage, basicamente é isso, saber como você reage, quando você sabe como você reage e por que você reage daquela forma. Então isso é uma autoconsciência, mas principalmente espiritual. Então a questão é você conhecer as suas reações e não você conhecer as suas reações e não, digamos assim, você não ignorar as suas reações ou como você reage, certo? Então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Isso aqui está em Jeremias 17, 9. Então, uma chave para isso, para você ter uma autoconsciência espiritual, para você saber exatamente como você reage, não somente saber como, mas por que você reage daquela forma, é o seguinte, você precisa conhecer a sua alma. A sua alma são as sedes das suas emoções. Então, permitir que o Espírito Santo governe você. Mas para isso aí você precisa praticar, né? Digamos assim, você precisa orar, ter uma vida com Deus, mas não só isso. Chegar nas partes emocionais, porque muitas coisas estão nas nossas vidas e nós ignoramos elas. Por quê? Existe o famoso varrer para debaixo do tapete. Você prefere não enfrentar algo, não mexer com algo, e por algum período para parecer que está bem, fala, não, eu não vou fazer isso agora, ou então, não, eu não vou fazer isso para parecer que está melhor. Claro que você não vai falar isso para si mesmo, você fala, não, eu não vou perder meu tempo com isso, eu não vou aquilo. Claro que você não precisa enfrentar tudo que aparece na sua vida, tem coisas que você precisa deixar de lado, mas quando se tratam de questões emocionais, sem dúvida nenhuma, trabalhar, não somente enfrentar, mas trabalhar e reconhecer. Para quê? Para ter uma autoconsciência disso, vai fazer toda e total confiança, total diferença na sua vida, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente permite isso, a gente não varre a sujeira por debaixo do tapete. Por quê? Porque quando acontece algo e você levanta o tapete, está tudo ali, então vem tudo à tona. Vem tudo para fora de uma só vez. E aí que existem as reações desproporcionais. E aí você não sabe por que você está reagindo daquela forma e você não sabia que você iria reagir daquela forma. Mas por quê? Porque estava tudo guardado, nada foi resolvido. Então você ter uma autoconsciência das suas emoções, como você reage, das
questões, aquilo que te machuca, aquilo que te incomoda, isso tem uma importância, um peso muito grande na sua vida. Então, nível 1 é o nível da autoconsciência espiritual, certo? Nível de inteligência emocional aqui. Então, o nível 2 é o domínio próprio. Domínio próprio é uma palavra que as pessoas muitas vezes não gostam, acham, né, muito diferenciada e tal. Mas é o seguinte, o fruto do Espírito é justamente o autocontrole. O fruto do Espírito é o autocontrole. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Isso aqui está em Gálatas 5, 22, 23. Então, o exemplo é o seguinte, Jesus não reagiu à provocação. Ele escolheu responder com propósito. E esse é o diferencial. Quando você tem propósito, você sabe que você não simplesmente não pode reagir, mas em algumas situações você não deve reagir. Então, você segurar as emoções não significa você controlar as emoções. Às vezes o cara está aqui quase explodindo e está segurando, beleza. Isso pode salvar por algum tempo, mas se você não controlar as emoções, elas uma hora ou outra vai explodir, vai escapar, vai ir para algum lado, vai precisar de uma saída. Então, controlar as emoções é diferente de você segurar as emoções, porque segurar você não controla ela, você tá limitando ela por um período, mas isso vai haver, isso não tem longa duração. Geralmente as pessoas que seguram muito as emoções, elas ou hora ou outra explode em cima de alguém, ou hora ou outra tem algo que se chama de doenças psicossomáticas, ou seja, soma tantas coisas ruins, o cara não tem uma liberação disso e acaba acumulando e estourando em algum lado. Então, o nível 2 aqui, que é o nível do domínio próprio, você dominar as suas emoções, é um princípio muito básico, muito importante para você ter uma inteligência emocional mais baseada com sabedoria bíblica. Por isso que eu estou colocando alguns exemplos aqui. Então, terceiro nível de inteligência emocional com base bíblica é o seguinte: respostas alinhadas ao Espírito. Quando você tem respostas alinhadas ao Espírito, você, em vez de você reagir à carne, digamos, ao corpo, ao físico, não é? Em vez de você reagir isso, você escolhe responder isso no Espírito. Por quê? Porque a guerra não é contra carne nem sangue. Às vezes você está com vontade ali de chegar, né, com uma pessoa ou falar tudo que ela precisa ouvir, mas a verdade é que quando você reage no Espírito, a coisa é diferente. Porque a guerra não é contra carne nem sangue, ou seja, não é aqui contra a pessoa, mas é espiritual. Então, quando você alinha o seu espírito a Deus e você tem respostas com, digamos assim, no lado espiritual, isso aí vai fazer uma total diferença nas suas emoções. Então, em vez de você reagir à carne, escolha responder com o Espírito. Então, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso aqui está em Provérbios 15, 1. Então, emoções sob controle, elas produzem relacionamentos saudáveis e decisões sábias. Decisões sábias vão fazer você jamais entrar em furadas, jamais você... Porque quando você faz a decisão pela emoção, vai passar um tempo, a emoção vai passar, mas a decisão vai ficar. Então, eu sempre aconselho, quando você está muito feliz, quando você está muito triste, você está irado, está nervoso por algo, esse não é o momento de tomar a decisão. Se você está extremamente cansado, também não é o momento de tomar a decisão. Quando você está cansado, descansa para tomar a decisão. Então, está cansado, descansa. Está irado, se acalma. Está nervoso, relaxa. Esse não é o momento de tomar a decisão. Quando você toma a decisão em momentos de emoção, em momentos emocionais, os resultados são emocionais. Então, só que uma diferença, as emoções passam, as decisões ficam. Então, quando você alinha essas emoções ao Espírito e você, ou seja, você aplica isso dessa forma, as suas emoções sob controle, elas produzem relacionamentos saudáveis.
certo? Decisões sábias. Então, quando você aplica isso, você vai tomar decisões sábias que trarão resultados de pessoas sábias, trarão resultados positivos para a sua vida. Não é que você vai acertar todas, mas você vai reduzir muito a sua margem, digamos assim, não somente margem de erro, mas vai aumentar muito a sua margem de acerto. Então, uma ativação aqui emocional para o seu dia. Por quê? Porque quando você acorda com essas emoções, você já pode... Vou passar uma chave aqui para você ativar isso e transformar as suas emoções, que às vezes podem ser que elas estejam sendo suas inimigas em algum momento, mas para transformá-las em amigas, emoções favoráveis a você, emoções que te levam adiante, te levam para um próximo nível. Então, um exercício aqui digamos assim, da respiração, né? Mas com oração. Quando você declara, você respira e você declara: Espírito Santo, governa em mim, governa a minha alma, isso aí já faz uma diferença. Por quê? Porque você está declarando, não só declarando, você está exercitando. Assim como na academia, eu sempre uso esse exemplo. Você está ali na academia, no primeiro dia você não vê resultado, em uma semana você não vê resultado, em um mês você vê um fiozinho de resultado. Opa, os primeiros resultados você começa a sentir ali. Em 3 meses as pessoas, você já vê um resultado notório e as pessoas ao seu redor começam a ver algum resultado. Mas é em 6 meses que as pessoas de fora realmente notam algo. Então, quando você declara, você está praticando, você está declarando sobre a sua vida, mas você também está praticando, você está treinando. Então, quando você fala assim: Espírito Santo, governa as minhas emoções, governa a minha alma, certo? Isso é um treinamento. Então, declarações para o dia a dia é o quê? Eu sou emocionalmente estável. Quando você faz esse tipo de declaração, isso aí já trabalha os seus sentidos, trabalha a sua mente, trabalha as suas emoções, mas também trabalha o mundo espiritual. Então, quando você é emocionalmente estável, se você declara isso aí, você também está tomando posse disso na sua vida. Então, minhas emoções estão sob domínio do Espírito. Uma outra declaração que você pode fazer aí, que as suas emoções estão sob o domínio do Espírito. E uma terceira não, já estou lá pela 4ª, 5ª, né? Mas é o seguinte: nenhuma emoção me paralisa. Eu avanço com clareza. Por quê? Porque as tuas emoções, elas não devem ser para te paralisar, elas devem ser para te promover, elas devem te fazer para avançar. Mas como é que você vai fazer isso aí? Você precisa primeiro ter uma consciência sobre isso. Em segundo passo, você precisa praticar, declarar, certo? Como no primeiro nível ali eu falei sobre autoconsciência, o segundo sobre domínio próprio e o terceiro sobre respostas alinhadas ao Espírito. Mas como é que você faz isso aí? Alinhando, treinando, digamos assim, treinando, alinhando. Então, essas emoções, elas vão fazer você avançar, não te paralisar. Então, uma ação prática que eu vou te passar 3 atitudes para você aplicar hoje, né? Agora, depois dessa turma aqui, já você pode aplicar isso aqui. Então, diante de qualquer situação, respire e ore antes de agir. Porque quando algo dá errado, a gente ora e fala: Senhor, por favor, me tira dessa, Senhor, me ajuda, Senhor, abre as portas e tal. Mas no momento que nós tomamos a decisão para que isso acontecesse, a gente não consultou a Deus, a gente não falou com Ele. Então, toda vez que você for tomar uma decisão, seja ir no mercado, seja ligar para alguém, seja conversar com alguém, seja fechar um negócio, assinar um contrato, qualquer coisa, diante de qualquer situação, respire e ore antes de reagir, antes de agir. Mas se for uma questão de reação, poucas pessoas vão te cobrar para que você dê a resposta exatamente naquele momento. Então, eu aconselho fortemente você para que você ore, pense, respire e então reaja. Porque se você reagir pela emoção, pelo impulso, você pode gerar resultados que você talvez não queiram, porque as emoções elas oscilam. Então, como eu disse, a emoção vai passar, mas a decisão vai ficar. Então, escreva qual emoção, né? Escreva em um papel. Eu sempre aconselho você a escrever num papel qual
emoção, né? Para falar a verdade, eu sempre aconselho você a escrever muitas coisas, mas nesse caso que dessas 3 atitudes para você aplicar hoje na sua vida, escreva a emoção que você quer transformar e declare um versículo sobre ela. Então, quando você escreve essas emoções, você começa com a autoconsciência. Você mexe em algo que você não quer mexer, mas trazer isso e colocar por escrito já vai fazer uma tremenda diferença. Não só a autoconsciência, mas como você vai visualizar isso aí. Porque em Abacuque 2 diz isso aí, escreve as coisas como elas devem ser. Ó, Douglas aí, Shalom, bom dia. Shalom, Douglas, muito bom, rapaz. Então é o seguinte, escreva isso assim como está escrito em Abacuque 2:2. Então, para encerrar aqui, eu quero deixar uma frase de impacto, mas antes de deixar essa frase aqui para você, eu quero relembrar que de segunda a sexta eu estou aqui às 5h57 da manhã, de segunda a sexta, trazendo temas interessantíssimos assim como esse. Então, para finalizar aqui, quero fechar aqui com essa frase: quem governa suas emoções, governa o seu destino. Quem governa as suas emoções, governa o seu destino. Então, tenha consciência, escreva, pratique, declare as suas emoções, e isso aí vai fazer você, assim como numa academia, você vai ter a prática e vai começar em breve a ter resultados fenomenais, resultados expressivos, e vão levar você para um próximo nível, tá bom? Quero encerrar com isso aqui e declarar que você tem um dia próspero, que tudo que você toque, tudo que você faça, você tenha êxito. Deus abençoe e nos vemos amanhã aqui às 5h57. Um abraço!